Luiz Magno é professor e advogado e participou de um painel aqui no Congresso de Prefeitas e Prefeitos da FECAN 2019. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o tema do painel, que foi um tema bem interessante, bem relevante com a época que vivemos aí na política, a reforma da Previdência e como a reforma da Previdência impacta nos municípios. É isso, né, professor e advogado? Que legal estar aqui com o senhor. Creio que a gente vai poder entender um pouquinho melhor como é que isso está passando aí dentro dos municípios e também esclarecer para quem está assistindo a gente. Olá, é uma grande honra, uma grande alegria estar com vocês, mais nesse momento, para socializar, para discutir sobre as perspectivas que nos trouxeram aqui, ou melhor, que fizeram com que a gente trabalhasse um tema que tem uma relevância significativa, não só para os municípios, mas para todos os cidadãos brasileiros, que é os impactos da discussão sobre a reforma da Previdência. Especificamente em relação aos municípios, duas coisas são importantes serem chamadas a atenção. A primeira delas, porque em que são impactados? Primeiro, há muitos municípios que mantêm o regime de contratação de seus servidores públicos, o regime seletista, sujeito ao regime geral da Previdência, o INSS. Portanto, as regras que atingem ou que impactam normalmente qualquer trabalhador público, em alguns municípios, são aplicadas diretamente em relação a esses municípios. Razão pela qual, na primeira rodada, digamos assim, dessa reforma da Previdência, que é aquela que afeta especificamente todo e qualquer trabalhador e que fixa regras para os servidores públicos da União, que é a PEC 0619, essa primeira PEC ela já tem uma reprodução imediata em vários municípios catarinenses. E o segundo tópico, a segunda questão que foi discutida, foi a tramitação da chamada PEC paralela, que é a PEC 133/2019, que vem logo na sequência, que a expectativa é que seja promulgada ainda este ano, e que transplanta as regras da reforma da Previdência da União para estados e municípios. Então, basicamente, nós nos ocupamos em tentar trazer à tona aspectos pontuais sobre esse conjunto bastante significativo de mudanças. E chamando atenção para um detalhe importante, que os municípios catarinenses, somente 68 deles têm regimes próprios de previdência, ou seja, mantêm o seu IPREV, ou mantêm o seu regime próprio, ou seja, mantêm a aposentadoria dos seus servidores. Com a reforma da Previdência, que tem que ter uma série de consequências, dentre as quais o aumento do tempo de contribuição, a criação de regras de idade mínima e fixação de limites de aposentadoria, faz com que os municípios que têm um quadro pequeno de servidores, ou de quadro de servidores jovem, enfim, ou que tem saúde atuarial, dependendo da realidade de cada município, passa a ser muito mais vantajoso você instituir o regime próprio da Previdência do que você pagar para que a União gere o regime da Previdência Geral. Porque o percentual que eu tenho que pagar para a União é 20% sobre a contribuição social do meu empregado. E se eu mantenho o regime próprio, a depender da saúde atuarial desse fundo, eu posso reduzir isso até 11%. Essa foi uma das soluções apresentadas no painel, professor? Exato, na verdade, essa não é exatamente uma solução, porque uma alternativa. Uma alternativa porque isso já existe. Todo serviço público ele tem a faculdade de criar o seu regime próprio ou de adotar o regime da União. Só que o que acontece, como é muito complexo gerir um fundo, acaba que muitos municípios não aderem, não fazem essa instituição disto. Então a gente conversou com os prefeitos no dia de ontem sobre uma iniciativa que vem sendo capitaneada pela Confederação Nacional dos Municípios, tentando chamar a atenção da vantajosidade de que os municípios possam instituir seus próprios regimes previdenciários. Perfeito. Professor e advogado Luiz Magno, fala um pouquinho para a gente então sobre esse cenário, né? O painel foi sobre a questão da reforma da Previdência impactando nos municípios, mas fala um pouquinho para a gente sobre a sua visão, né, como professor, como advogado, como formador de opinião em relação à reforma da Previdência que está acontecendo agora, né, já faz algum tempinho. Pois então, é necessário que o país repense a sua forma de contribuição. Mas a grande dificuldade que a gente tem num cenário deste é conseguir lidar com as meia-verdades que são veiculadas em todos os lados, daqueles que defendem e daqueles que criticam a reforma da Previdência. Por quê?
Porque os sistemas previdenciários do mundo, em razão da longevidade da população, eles têm que redimensionar suas regras de contribuição. Então, é necessário que se atualizem isto e é necessário que a gente tenha mecanismos que não só confiram uma possibilidade de um maior tempo de contribuição, mas, sobretudo, que você tenha outros meios para financiar esse fundo previdenciário, sob pena de você não conseguir manter daqui a 20, 30, 40 anos esse sistema. Será que nós estamos caminhando, então, aí para falir a questão da economia no nosso país, mediante uma previdência mal pensada, mal elaborada por muito tempo? Eu acho que as soluções que são implementadas nessa emenda constitucional permitem uma maior maleabilidade em 2 pontos. O primeiro deles, não só quando você fixou uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição, isso eleva bastante a população, e talvez nesse ponto tenha um problema, porque ela impacta sobretudo as populações mais carentes, porque o nível maior de subemprego ou desemprego com pessoas que não fazem contribuições autônomas, ele é muitíssimo maior nas classes mais favorecidas. Então você acaba de alguma maneira nesse ponto específico penalizando a população que já está alijada no mercado formal de trabalho. Isso é um problema grave. Mas o aspecto positivo dessa ferramenta que foi criada é porque a emenda constitucional atualmente ela prevê a possibilidade que eu aumente as alíquotas de contribuição. Quanto mais eu pago de imposto, quanto mais eu recebo de previdência, maior é a alíquota que eu pago de contribuição previdenciária. Uma forma mais justa, vamos se dizer? A lógica é muito semelhante à do imposto de renda. Sim. Então, sobre um valor até um salário mínimo, eu teria uma redução de tarifa, de alíquota de contribuição, e esse valor vai aumentando à medida que vai aumentar a minha previdência. Isso não corrige o problema, mas diminui a distorção, o que é um fator bastante relevante. E um ponto também significativo, me parece, é que a emenda ela proíbe que haja negociações muito longas de quem são os devedores da Previdência. Ela proíbe moratória, ou seja, a possibilidade de perdão judicial, perdão legal de dívidas para facilitar os pagamentos. E também ela exige que os governos não destinem esses recursos para outras finalidades. Ou seja, proíbe de maneira mais categórica as chamadas pedaladas. Ou seja, já que tem aquele dinheiro parado naquele fundo, eu empresto, eu pego outra situação para poder sanar um outro problema e desvio a finalidade dessa reforma. Então essas ferramentas também ajudam, elas exigem, como elas acabam gerando um maior rigor na destinação dos recursos, isso deixa menos vulnerável a que haja uma destinação de outra que não aquela prevista pela Constituição, pela legislação. Luiz, voltando ao painel, foi apresentado esse painel sobre a Previdência, né? E para você, assim, como é que foi o impacto mediante todos que estavam e estão presentes aqui no Congresso, né? 295 municípios, ouvindo essa questão do impacto da reforma da Previdência nos municípios, uma grande concentração de gestores municipais atentos a essa informação. Como é que foi a sua percepção mediante a apresentação do painel? Eu acho que tem 2 fatores que foram bastante interessantes. O primeiro deles é que, quando apresenta a reforma da Previdência como algo positivo para os municípios, em um contexto de que se pode melhorar a gestão do regime previdenciário dos seus servidores, isso causa uma primeira surpresa, talvez, porque, de alguma maneira, a percepção é muito mais uma questão de falta de dinheiro, mas não perceber isso como uma janela de oportunidade para que eu possa redimensionar a gestão previdenciária dos servidores e transformar, eventualmente, algo negativo com a ideia de que eu perco direitos como algo que pode ser redimensionado. E o segundo aspecto que me parece ter sido uma mensagem muito positiva ao final era sobre o desafio que a gente tem enquanto sistema, enquanto federação de municípios, de tentar aproveitar também essa situação para redimensionar a minha relação com os servidores. Por quê? Porque acaba que grande parte das negociações, dos incentivos, eles são financeiros e o problema é que quando eles são incorporados ou trazidos à remuneração, eles impactam não só no primeiro ano, no segundo ano, mas eles impactam em décadas desses recursos. E a grande questão é como é que você consegue gerir incentivos, como é que você consegue gerir premiações que não só sejam provisórias, mas sobretudo que trabalhem com valorização e com reconhecimento dos servidores, sem que eu ingesse esses recursos remuneratórios e inviabilize que uma ideia de saúde financeira e orçamentária do município a longo prazo. Então, me parece que pensar em soluções engenhosas é um desafio que foi plantado e que me parece que foi bem recebido pelos prefeitos presentes.
Botou todo mundo para pensar, né? Essa é um pouco da ideia e que é o diferencial desse congresso. Eu acho que esse grande congresso ele tem esse diferencial que ele planta sementinhas, ele lança ideias, compartilha ideias que são interessantes, inovadoras e que fazem com que esse compartilhamento de experiências permita que a gente, com essa escassez de recursos e, curiosamente, escassez de informação qualificada, a gente tem muito acesso à informação, mas informações que funcionam qualificadas, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de conseguir filtrá-las. E esse congresso permite que haja essa grande interação, esse grande networking, que me parece ajuda na gestão do municipal catarinense. Eu ia perguntar mesmo sobre a questão do Congresso, até porque é muita gente envolvida nesse Congresso. Não sei se é a primeira vez que o professor participa, mas como que o professor, o advogado, vê toda essa estrutura, todo esse evento montado, como é que você enxerga isso na propagação dessas informações? Eu acho que é fundamental. Na condição, eu já participei ano passado, eu dei uma palestra sobre segurança jurídica e neste ano eu estive mais envolvido com o Congresso, estive presente em mais momentos. E eu acho que, em especial o formato que nós temos hoje, que é essa estrutura de praça central de serviços e que é quase que cria um espaço de conectividade presencial, né, e faz com que todas as pessoas circulem e se encontrem mais vezes. Então essa ambiência física contribui para que possa ser a principal diferença desse congresso, que é conectar pessoas e conectar ideias. Eu acho que talvez tenha sido essa, me parece, a principal lição que se converte o Congresso de Prefeitos da FECAM. Não é somente um espaço, como já foi outrora, de discussão política, de engajamento político dos prefeitos. Hoje transcende a isso e permite que a gente trabalhe em inovação dos municípios, permite que outras questões, sejam análises técnicas, sejam vivenciadas nessa experiência que tem, porque os municípios têm um desafio de serem melhores, fornecer mais serviços com mais qualidade, com menos recursos. Esse é o desafio que todo gestor público tem e para que a gente consiga lidar com esse desafio de entregar mais com a menor custo, eu tenho que inovar. Professor, informação sempre é poder, né? Então, muito legal estar todo mundo participando aqui, o seu painel de extrema relevância. Agradeço a sua participação aqui no Fala FECAM. Muito legal saber um pouquinho de como a reforma da Previdência vai impactar nos municípios. E quem está assistindo a gente quiser saber mais informações, acompanhar o que está acontecendo aqui no Congresso, é só lá ir no YouTube, youtube.com/redefecam. O senhor quer deixar um último recadinho? Não, eu queria agradecer essa oportunidade, uma vez mais, estar com vocês e dizer que esse é o desafio, né? E quanto mais, eventualmente, vocês puderem participar, dando sugestões para a FECAM, para o grupo, acho que tanto maior é a possibilidade que tem de estabelecer uma comunicação mais direta para atender às nossas necessidades. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Fala FECAM fica por aqui. Obrigada.